meu querido irmão, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos passando aqui no nosso canal mais uma vez para dar para você uma dica de literatura, né? Ou livros que você poderá adquirir para ler, para enriquecer o seu crescimento espiritual. Nós estamos numa série de livros voltado para a liderança, tá certo? E este livro eu quero apresentar para você, o livro O Pastor na Modernidade Líquida. Ele é do autor Marcos Kopesca, pastor. Ele é um pastor da confissão presbiteriana, tá certo? Nesse livro ele destaca algumas coisas interessantes que eu quero compartilhar com você nessa oportunidade. Nesse livro, o pastor Marcos Kopesca, ele diz que 80% dos pastores abandonam os seus ministérios por questões familiares, tá? Deixa eu mostrar aqui a capinha do livro para você, tá bom? Tá vendo aí? Também nesse livro o pastor vai dizer que um pastor verdadeiramente chamado, ele pode exercer o seu ministério mesmo não estando à frente de uma igreja, mesmo não sendo um pastor presidente de uma igreja. Ele pode perfeitamente exercer o seu ministério. Nesse livro também, o pastor vai dizer que, ele vai relatar aqui, que o pastor sofre um mix de sentimentos, ou um mix de emoção. Como, por exemplo, de manhã o pastor é convidado para ir a um velório, tá certo? Velório, sentimento de dor, de perca, de tristeza, sentimento de separação, tá? Já à tarde, ele vai para um aniversário, para uma festa de aniversário, celebração da vida, celebração, momento de alegria, momento de felicidades, tá? E à noite ele vai para celebrar um casamento, outro sentimento diferente, né, do que foi pela manhã e do que foi à tarde. Então, ele sofre essa carga, né, de sentimento, esse mix de sentimento, essa adrenalina muito grande. E outra coisa interessante que o pastor Marcos Kopesca diz aqui, ele diz que nos Estados Unidos da América, portanto, que aqui nós chamamos plano de saúde, lá eles chamam de seguradora de saúde, ele vai dizer que algumas seguradoras lá, ou a maioria das seguradoras de plano de saúde, não aceita pastores no seu seguro, dado aos problemas de saúde que os pastores enfrentam em uma certa idade, tá certo? Devido a esses sentimentos, essas emoções todas. Ele vai dizer também nesse livro, o pastor Marco Kopesca, que 82% é um número muito alto, veja, 82% dos pastores, eles abandonam o ministério, ou abandonam o seu chamado, nos primeiros 5 anos de ministério. Então, vejam só que é um dado alarmante e ao mesmo tempo também assustador, né? 82% dos pastores, né, abandonam o seu ministério nos primeiros 5 anos. Então, digamos assim que esses primeiros 5 anos são cruciais, meu irmão. Passou aí, se você foi aprovado no teste. Ele vai dizer também, queridos, que as profissões de padre, de médico, de advogado, de psicólogo e de pastores, elas requerem 1 hora de sono, isso é um dado importante, 1 hora de sono a mais do que as outras profissões. E aí ele finaliza esta obra dando a orientação para o pastor, né? Para o pastor, para o líder, não só pastor, mas para o líder, para que não se isole, né? Que o líder não deve buscar o isolamento, o isolamento social, que ele deve sempre estar em atividade, em relacionamento aos seus liderados, às suas ovelhas. Porque quando o pastor faz isso, segundo ele, na visão dele, na linha de pensamento dele, é porque o pastor já está prestes a cair ou já caiu. E outra coisa interessante, vê que coisa livrinho bom? Outra coisa interessante aqui, o pastor na modernidade líquida, ele vai dizer que hoje, os pastores de hoje, eles não lideram a igreja somente como antigamente, que o pastor era aquele referencial de credibilidade, aquele referencial de moral, tá certo? Que o pastor hoje não tem mais esta figura. Por quê? Porque ele compartilha, quer queira ou quer não, através dos avanços das redes sociais, da tecnologia, ele compartilha a liderança dele com esses outros segmentos, né? Esses outros pastores que estão aí na mídia, no meio de comunicação. Então, o irmão da igreja hoje não tem mais ele como aquele referencial, como aquele homem de uma palavra, digamos assim, que
me faltou fugivamente aqui, aquele homem que fora de qualquer suspeita, digamos assim, né? Porque hoje os pastores, infelizmente, a sua liderança está minada por estes campos que aí nós temos na internet, esses pastores que estão aí. Então o pastor já não mais desfruta dessa confiabilidade, digamos assim, da sua liderança, dos seus liderados. Então fica aqui, boa leitura para você. Marcos Copesca, o pastor na modernidade líquida, como sobreviver a esta era e ter um ministério duradouro, tá bom? E aqui eu quero apresentar para você ainda nesta linha, esse maravilhoso livro aqui do pastor Eli Bento Corrêa, com o título Você realmente foi chamado para o ministério pastoral? Tá? E neste livro, né, o pastor Eli Corrêa Bento, né, sempre troco o nome dele, Eli Bento Corrêa, né, ele vai dizer que o pastorado não é um negócio, que o pastorado é sagrado, tá? E como nós temos visto hoje, né, amados irmãos, né? Muitos fazendo do seu chamado pastoral um balcão de negócio. E ele vai dizer contundentemente que o chamado pastoral não é um negócio, mas é sagrado. Neste livro também, o pastor, você realmente foi chamado para o ministério pastoral, ele vai dizer que o sofrimento é inerente da chamada pastoral. Então você que quer ser pastor, meu amigo, já sabe, prepare aí, aumente aí suas resistências para levar a sua cruz, que o sofrimento vai ser maior. Ele diz que não há chamada pastoral sem o sofrimento, tá ok? E nesse livro também ele vai dizer que a oração é o oxigênio para a vida do pastor, para o ministério do pastor. Eu digo na oração não só para o pastor, mas para toda a pessoa que quer ter uma íntima comunhão com Deus. E ele finaliza, ele vai dizer que hoje está no mercado aí uma tendência muito grande, né? Uma tendência realmente muito grande para a banalização do sagrado, né? Toda vez que o ministério pastoral é um chamado sagrado e está havendo aí, você pode muito bem verificar rapidinho aí essa banalização que está feita, que está sendo feita, né? Com esse nome pastor e com essa chamada pastoral. E ainda ele vai dizer que, nesse livro ainda, o pastor Eli Bento Corrêa, ele vai dizer que os pastores geralmente têm uma carga horária de 60 horas semanal, né? 60 horas semanal a carga horária de um pastor. E ele vai dizer também nesse livro, o pastor Eli Bento Corrêa, olha, é um dado assustador, mas é real, né? É real. E a exemplo disso, nós tivemos aí, algum tempo atrás, uma série de pastores que recorreram ao suicídio, que tiraram sua própria vida, né? E ele vai dizer aqui que de 70% a 80% dos pastores, eles sofrem com problema de depressão, ou eles lidam com problema de depressão. Veja, meu irmão, que é uma porcentagem muito, eu acho, muito alta, de 70% a 80% dos pastores trabalham com ou lidam com lidam com esse sentimento de depressão. E aí ele finaliza dizendo aqui nesse livro que o pastor, ele deve ser santo na sua palavra, ele deve ser santo na sua pureza, ele deve ser santo na sua fé, ele deve ser santo na sua área espiritual, tá bom? Então, uma boa pedida para você, meu irmão, que se interessa por esses temas, né, de liderança. Você foi realmente chamado para o ministério pastoral. Com certeza, lendo esse livro vai lhe ajudar a você descobrir. Aí eu tenho aqui esse terceiro livro, né? Ele é de um pastor assembleiano, Anísio Batista Dantas. Deixa eu mostrar para você aqui. Olha aí, você realmente foi chamado... Não. O título é O Pastor e Seu Ministério, tá certo? E nesse livro o pastor vai dizer que o obreiro, né, ele deve exercer, né, o seu ministério na graça e na ousadia do Espírito Santo. E ele vai dizer nesse livro aqui que o obreiro
o obreiro chamado, deve ter realmente a sua convicção, tá certo? Deve realmente ter a sua convicção, e aí ele traz a mesma questão também do pastor Elia Bento Corrêa, cita que muitos pastores, por não ter essa chamada, por não ter essa convicção, eles logo abandonam o seu ministério, tá bom? Então aqui ele é um pastor de confissão pentecostal, da Assembleia de Deus, né? E nós pentecostais respiramos o Espírito Santo, digamos assim, nós somos guiados pelo Espírito Santo, acreditamos que o Espírito Santo é quem guia a igreja. Ele vai dizer nesse livro que apenas o pastor, o candidato ao ministério pastoral, tendo apenas a formação teológica, a formação acadêmica, isso não é o suficiente para comprovar a sua chamada. Não. Ele vai dizer que além, e aqui quando ele cita isso, ele não diz que, ele não advoga que o pastor não deva ser formado, que o pastor não deva ter curso de teologia, não deva ter bacharel em teologia e por aí afora. Não, ele não diz isso. Ele diz que apenas, e só isso apenas, não é o suficiente para consagrar alguém ao ministério pastoral. E se alguém tem, como é pentecostal, nós somos pentecostais e cremos na força do Espírito Santo, eles que esse alguém tem que ser cheio do Espírito Santo, e o Espírito Santo, uma vez, leva a igreja a reconhecer a alguém que tem a sua chamada pastoral, tá certo? Então, o pastor e seu ministério. E aqui ele dá dicas como reconhecer a chamada de alguém ao ministério, é claro, através do Espírito Santo. Aqui ele orienta a forma como o pastor deve trabalhar no seu gabinete pastoral, ele orienta como o pastor deve se posicionar diante de temas importantes que hoje tem sofrido as igrejas muito com a questão da política, e ele dá orientação como o pastor deve se comportar nesses temas que, de certa forma, traz, assim, no meu entendimento, né? Não sei no seu, meu irmão, mas no meu traz um certo prejuízo na igreja. Traz um certo prejuízo para a igreja. Não a política em si, mas a politicagem. Aí eu finalizo mostrando para você que esta obrinha não, é pequena no tamanho, mas o conteúdo é relevante. Do pastor Enéas Torghini, ele que é também de confissão batista. Ele faz uma pergunta nesse livro, ele vai tentar responder: você está cheio do Espírito Santo? E aí nesse livro, o pastor Enéas Torghini, ele diz que quanto mais o Espírito Santo opera na vida do homem, mais o homem desaparece e Cristo aparece. E ele vai dizer ainda neste livro, né, pastor Enéas Torghini, vai dizer que uma vida sem a presença do Espírito Santo é uma vida vazia, é uma vida sem graça, é uma vida, vou ligar a linguagem que minha avó dizia no interior, é uma vida mocoronga, é uma vida xoxa, tá certo? Essa linguagem do interior que a minha avó sempre dizia. Quem é do interior entendeu exatamente, quem viveu no interior entendeu esse meu dialeto que eu acabei de dizer agora há pouco. Ele faz uma citação de Billy Graham. Ele vai dizer que Billy Graham dizia, se ele faz a citação de Billy Graham, dizendo, quando Billy Graham sobe ao púlpito, duas coisas ele pede a Deus. Ele pede unção e misericórdia. Isso Billy Graham, né? E aí ele vai para o Velho Testamento, ele vai citar vários homens, várias personagens do Velho Testamento, que foram cheios do Espírito Santo, como Elias, como Eliseu, como Sansão, como Davi, como José e muitos outros que foram cheios do Espírito Santo. Aí também traz paralelo para o Novo Testamento, citando João Batista, citando Estevão, citando Paulo, citando muitos outros personagens. Então fica aqui uma boa leitura para você. Você está cheio do Espírito Santo, uma obra excelente. Então fica aqui, meu irmão, fica aqui essa boa pedida, tá, de leitura para você, voltado para a área da liderança. E finalizando aqui agora, mesmo, mais uma citação desse livro aqui do pastor Enéas Torghini. Ele vai dizer que hoje estamos vivendo uma superficialidade do evangelho, que muitos estão negando aí a natureza do pecado. E negando a natureza do pecado, lógico, consequentemente, estamos negando a existência do inferno. Então está aqui boa pedida desse livro do pastor Enéas Torghini, Você está cheio do Espírito Santo? Então, queridos, foi esta a nossa apresentação desses livros maravilhosos. Se fosse você, procurava
adquiri-los, que com certeza vai trazer um ganho aí espiritual para a sua vida, tá bom? E eu me despeço de você, tá? Marcando com você uma nova oportunidade para apresentar, dar dica para você de boas leituras, de bons livros, tá bom? Um forte abraço, fique com Deus e até uma outra oportunidade.